Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui no canal Construindo Histórias, hoje com outro parceiro de longa data, meu amigo André Bento. A gente se conhece há mais de 20 anos brincando. O André é sócio-diretor da Atma Cultura Organizacional. E hoje eu trouxe ele aqui para contar um pouquinho da trajetória dele aí para vocês, galera. Beleza, André? Como é que você tá? E aí, Paulão, beleza? A turma te chama de Paulão, aí ou de Paulo? Como é que é? Cara, eu, igual você, eu virei Paulo Eduardo. Mudaram sem Paulo querer. Eduardo. Pois é, rapaz, assim, foi uma coisa meio que natural. Eu lembro que quando eu saí da Ford, eu tive uma conversa em casa e eu falei, eu preciso aposentar esse Paulo Ribeiro. E aí, quando eu fui dar Hum, aula, a primeira vez que eu cheguei para dar aula, já tinha um outro Paulo lá, e aí falaram assim para mim, então você vai ser o Paulo Eduardo. Beleza. Até hoje, olha, eu sou o professor Paulo Eduardo, acabei assumindo. que E legal. você também mudou. Eu te Mudei, conheci, cara. André Carvalho, eu te conheci. André Carvalho, eu acabei mudando sem perceber também, porque começaram a me chamar de Bento, né? E às vezes eu tava lá numa reunião, alguém falava assim, então, Bento, o que que você acha? Quem que é o Bento? Caramba, sou eu, né? E eu achei que ele tinha mais a ver. Descobri que isso, na verdade, é o meu nome, né? Nem Pois meu é, sobrenome. E assumi mesmo, é André é. Bento. E eu, Então a gente está na mesma pegada. Mas na verdade, caramba, eu te coincidência. chamei aqui hoje porque assim, André, eu não sei se eu já comentei com você, eu tenho alguns casos que eu conto em sala de aula, né? Eu costumo chamar de estudos de casos reais, que eu sempre cito alguém. E eu sempre cito alguém que de alguma forma ou me influenciou, ou foi importante na minha trajetória, né, profissional. E aí eu resolvi, quando eu criei esse canal, começar a trazer essas pessoas para que elas começassem a contar, porque eu comecei a perceber que os meus alunos nem sempre acreditavam muito nas minhas histórias. Assim, esse cara tá de conversa, tá inventando história aí para motivar a gente. E aí eu comecei a fazer esses convites e hoje é o maior prazer de estar falando com você. É uma pena que a gente está distante por conta da situação toda aí do país, Uhum. mas que bom, por outro lado, que a gente tem uma ferramenta dessa que nos permite. Então, conta pra gente um pouquinho aí como é que foi a transição daquele André que eu conheci lá na década de 90, só trabalhando com computador, imprimindo carteirinha para a Eita, terceira entrar de carro, a sócio-diretor da Atma, cara. cara, uma história bem interessante, né? Vale comentar da história da Ford lá, né? Começa de onde você achar Bom, melhor, cara. tá bom, vamos lá. Minha formação original é comunicação, né? Fiz comunicação social. Eu achava, bom, primeiro que eu queria ser publicitário, porque eu me acho muito criativo, e só que dentro da empresa não tinha uma área de publicidade, né? Tinha uma área de comunicação social, e eu fui enveredar por esse caminho aí. Mas assim, eu comecei a descobrir que, cara, tem um mundo enorme lá fora, enorme. E teve um professor que me abriu, olha só, professores, né? Eu comecei a fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas e tinha um professor muito diferente chamado Roberto Tranjan. Ele tinha um livro bem interessante chamado A Metanoia. E eu sentei com ele, conversei com ele e falei, cara, olha, eu acho que eu posso mais do que eu estou fazendo aqui. Eu não quero ficar limitado às regras da organização, eu quero conquistar o mundo, cara. E ele falou, vem comigo, vamos fazer esse trabalho junto aí. Só que detalhe, eu comecei a fazer trabalho de graça com ele. Olha, eu acho que tem um pouco dessa história, sabe? Eu comecei a fazer trabalho com ele, fiquei 6 meses trabalhando de graça só para aprender com ele. Como é que ele lidava com as pessoas, como é que ele lidava com os grupos, como é que ele transformava organizações. E foi muito interessante esse momento, né? E aí, como eu tinha uma possibilidade de fazer isso na época, eu tinha pedido demissão e peguei a remuneração. Eu podia casar na época ou estudar mais, aprender mais. Resolvi aprender mais. Ainda bem porque a pessoa que eu estava lá nem continuou comigo. O ponto é assim, ó, nesse período, cara, eu fiz muita coisa. Eu fui ser aluno ouvinte, aluno especial da turma de mestrado lá na PUC. Na época eu podia entrar pela porta, não sei nem como é que tá hoje lá. Eu podia entrar lá, olhava lá a listinha de salas, os cursos que tinha, vou fazer esse curso aqui, ó. E comecei a frequentar a aula lá, cara, com um monte de gente pós-doc, de mestrado, e eu lá ouvindo as aulas da professora Marilu Covre sobre sociologia clínica. Então isso foi me dando repertório. Eu acho que esse é o ponto.
Eu já tinha uma formação básica ali, que era a formação em comunicação. Eu comecei a enveredar pelo lado da sociologia. Eu fiz uma pós-graduação, lato sensu, é lato sensu mesmo, Lato sensu. em sociologia, por conta dessa professora. Depois eu fui fazer uma outra pós-graduação em gestão de pessoas. No caminho eu acabei fazendo marketing digital, na época, nem sei por que fui fazer isso, mas de alguma forma, hoje um monte de coisa que eu faço tem a ver com essas experiências que eu tive lá atrás. E depois eu fui fazer psicodrama, que era uma outra metodologia, uma outra forma de pensar grupos, né? Isso tudo eu saí da Ford, fui trabalhar com esse cara que era consultor, e depois eu fui trabalhar numa organização tradicional, fui ser analista de treinamento. Só que chegou um momento ali que eu estava muito mais em sala de aula, fazendo trabalhos de diagnóstico, de intervenção, do que trazendo consultorias. Resolvi de novo mudar. E aí eu bati na porta de uma consultoria de treinamento que já era minha fornecedora. Foi muito legal bater nessa porta, porque eles me acolheram e me permitiram entrar ali para poder fazer trabalhos com eles. Acabei fazendo um monte de trabalho de desenvolvimento de líderes, de times, de organizações, de transformação cultural, de relação. Às vezes tinha os donos da empresa brigando entre si, não se entendia. A gente eu ia lá fazer uma intervenção. Isso tudo foi muito enriquecedor para mim. E eu acho que o ponto importante dessa história é que assim, eu não fiquei limitado apenas ao curso que eu fiz. Eu fui buscar amplitude, eu fui buscar visão de mundo diferente, pontos de vista diferentes, com às vezes cadeiras diferentes. Isso me deu repertório para poder conversar com qualquer um. Tanto que há um tempo atrás eu deixei a consultoria e abri a minha própria consultoria, e hoje eu tenho trabalhado cultura organizacional. E cultura organizacional, não sei nem se tem curso para isso. Isso é uma coisa que você vai fazendo, vai vivendo e vai fazendo, às vezes, provocações com os líderes, vai fazendo questionamento, traz lá uma questão teórica que você aprendeu em algum desses momentos que eu acabei vivendo e ajuda, né? Esse é o ponto. Eu acho que a formação ela é muito rica, muito importante para a gente, porque ela te dá referencial teórico, te dá argumentação. Eu não consigo me ver fazendo o meu trabalho hoje só tendo lido livros. Eu acho que a troca que eu tive com os professores, as provocações que me fizeram, as provocações que os grupos fizeram para mim, que eu fiz para o grupo, foi muito importante. E me deu repertório para poder atuar com o que eu tenho feito hoje. Hoje o meu trabalho ajuda empresas a se reinventarem. De verdade mesmo, sair de uma condição A para ir para uma condição B. Isso que você está falando, André, desculpa eu te cortar, mas é muito Vai legal, lá. cara, porque a gente está vivendo um momento de achismo total, cara. É muita gente achando, é muito especialista de achismo. Isso que você está falando é bem legal, cara. Hoje, por exemplo, eu estava agora numa reunião anterior, antes de falar com você, eu estava numa outra conversa com os consultores que são associados, e a gente está pensando assim, cara, a gente precisa, não quero fazer um projeto agora, online, ou para ajudar as empresas, seja um lugar comum. Se você pegar hoje quantidade de vídeos, de textos que falam sobre home office, como lidar com a crise, muita coisa em cima desse achismo. Muita coisa assim, vamos criar um negócio porque é moda, porque é tendência. Porque tá... Não. Vamos criar uma coisa de fato que ajuda as pessoas. Que não seja só com base numa leitura que eu fiz de um livro. Às vezes o cara faz um podcast ou faz um vídeo em cima de um e-book que acabou lendo, que é totalmente superficial. Cara, vai buscar lá na referência histórica, vai buscar na filosofia o que foi dito sobre isso, que a gente está vivendo, deve ter sido respondido pelos gregos no passado. Vamos buscar lá. Antes, olha só que interessante, quando eu comecei a fazer alguns trabalhos, de fato, de intervenção em empresa, cara, isso dá um medão danado. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar os livros que falavam do tema, e ao invés de ler totalmente o livro, eu fui buscar as referências do cara. Qual que é a referência bibliográfica que esse cara leu para poder construir o livro? E ao invés de ler o livro, eu fui ler a referência do cara.
Isso aí no mundo É acadêmico a muito gente mais chama rico. de buscar o autor seminal, é ir na fonte. É, cara, isso é muito mais rico, porque às vezes as respostas não estão na administração, estão na antropologia, está na É, só que isso dá sociologia, trabalho, cara. O está na pessoal, filosofia. infelizmente, não Dá um quer. trabalho, Isso cara. que você está falando, eu É, acho mas isso. legal. Acho legal porque a gente vive falando isso em sala de aula, mas às vezes quando a galera ouve isso de alguém que eles identificam de uma forma diferente, porque assim, ele está olhando o professor, a referência é uma, mas quando ele olha alguém que deu certo, ele consegue se enxergar naquele alguém diferente. Então isso que você está falando é muito legal e é Sim. muito rico para eles, cara. Você quer ver só uma coisa interessante? Esses dias eu estava com um diretor de RH de uma empresa argentina e tal, que tem aqui 4.000 funcionários. E antes da gente começar a nossa conversa, esse diretor falou assim para mim: Putz, cara, você sabe que meu filho esses dias me chamou de inútil, né? E isso me deixou muito mal. E aí eu trouxe uma referência da filosofia. Eu falei, cara, que legal, né? Olha só, se você isso aqui é gostar de verdade. Não é uma relação utilitarista. Eu só gosto de você porque você me é útil ou porque você me entrega alguma coisa. Eu gosto de você porque você é quem você é. Você não Sim, precisa ser útil. E isso eu trouxe, não foi das minhas aulas só de administração, que eu tive lá na minha pós, de gestão de pessoas. Foi lendo outras referências, me aprofundando na filosofia, na antropologia. E essa conversa que eu tive com ele antes da reunião foi decisora. Porque ele falou, cara, é por isso que eu gosto de ter você por perto. Você me faz olhar coisas que eu nunca vi, nunca tinha percebido. E isso é rico, cara. E a gente ter condição de oferecer isso para as pessoas é ímpar. Você e é diferente de você oferecer o que do by the book que você leu lá no livrinho, que você aprendeu, de você oferecer isso, claro, está lá no by the book, mas amparado e fundamentado com um monte de outras coisas. Isso é muito rico. Se eu pudesse dar uma dica para vocês hoje, é assim, ó, amplie sua visão de mundo. Um desempenho superior pede um conhecimento superior. Não fique só com o que você tem na mão, com o que está lá escritinho. Vá além. Busque, como é que é o nome? A pesquisa seminal? não, é o. Ah, agora você me pegou aqui, é o autor seminal. Me fugiu o autor. É a Busque fonte. autores seminais. É a Meu. fonte, foi o primeiro cara que falou sobre o assunto. Eu sempre É, falo para eles o seguinte, né? Para que ficar pesquisando quem falou de Freud se você pode buscar em Freud, né? Então é mais ou é menos isso isso que você aí, acabou cara. de falar. É, é, Eu ia te pedir uma é isso dica aí. para a gente finalizar. Como você já deu a É. dica, fica aí para vocês, galera. Tá vendo? É o que eu falo. Lê, pesquisa, se aprofunda, né? André, cara, obrigado de verdade. Fazia um tempinho que a gente não se falava. Suas palavras foram transformadoras e bastante inspiradoras. Eu tinha certeza que seria, porque eu já te conheço há bastante tempo. Então, eu queria te agradecer, cara, por aceitar o Opa, convite de vir falar com essa galera, de falar um pouquinho aqui no meu canal, né? E vamos ver se a gente, quando terminar essa loucura, a gente marca aí um presencial, eu, você e mais algumas pessoas, ah, para a gente fazer um bate-papo ah, maior. cara, eu sou um conversador, adoro isso. Pode me chamar que estarei lá. Então, com certeza será marcado. Galera, André Bento, meu amigo, um monte de dica legal para vocês. André, obrigado mais uma vez. De verdade, de coração, cara. Sucesso para você. Um abraço forte. Valeu, cara. Um abraço, viu?